Um pouquinho mais de água hoje, estou com a minha garganta ruim, viu? Só Jeová. Irmãos, eu quero falar aqui de algo que aconteceu aqui neste período de Esdras. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós deparamos aqui com um povo que estava, uma parte do povo de Israel exilado. Amém. E a Bíblia fala assim que agora o povo, eles conseguem sair do exílio, eles retornam para as cidades. E o que me chama aqui a atenção, que a primeira coisa que o povo se preocupou foi levantar um altar. Era erguer novamente aquilo que estava destruído, para que eles pudessem adorar, para que eles pudessem cultuar a Deus, para que eles pudessem reunir e que pudessem ali praticar a leitura, da palavra de Deus. Então aqui me chama a atenção que o povo, depois que ele voltou, que eles retornaram do exílio, aquele povo se juntaram ali naquelas cidades, eles chegaram numa conclusão: temos que ser um povo unido. Temos que ser um povo que pensa como um. Me chama a atenção aqui que agora aquele povo nas cidades, eles juntam todos em um só homem dentro de Jerusalém. O que me chama a atenção é que agora aquele povo pensava como um só, agia como um só, não tinha divisão, não tinha separação, não tinha pensamentos ao contrário. Todos estavam em um só propósito, que agora era de levantar o altar a Deus. Por isso você está na casa de Deus hoje. Você está aqui para levantar novamente o altar. O altar que às vezes nós deixamos ele despercebido. O altar que às vezes nós achamos que Deus não está nele. Eu quero que você entenda agora que Deus, através de Esdras, o profeta menor, ele traz agora uma palavra. E o que me chama a atenção, que no início do capítulo 3, o povo leva ali, o povo leva a sua oferta, a sua oferenda, o povo leva ali o seu melhor ali, para novamente levantar e erguer aquele altar, porque ele era um povo que estava escravizado, que onde eles estavam, eles não tinham condições de adorar, eles não tinham condições de cultuar a Deus. Era um povo que sai agora daquela cidade, daquele lugar do seu cativeiro, um povo que andava com cinza na cabeça, porque cinza é humilhação. Agora eles retornam para dentro de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E o que me chama a atenção é que não era uma cidade, eram várias cidades. Eles agora resolvem se unir novamente e falar: temos que edificar um novo altar. Temos que levantar um altar a qual o Senhor ele possa receber o meu e o teu sacrifício. Temos que levantar um altar agora aonde o Senhor ele pode ouvir a sua oração, a sua petição. Temos que levantar um altar que o meu sacrifício será aceito novamente. Então agora começa uma nova história, uma trajetória para o povo de Israel e para o povo de Judá. No versículo 8, a Bíblia fala assim que voltando ali, vindo ali à casa de Deus, ali em Jerusalém, no segundo mês começaram agora Zorobabel, filho de Salatiel, Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém. E agora eles constituem levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que
aviasse a obra do Senhor naquele lugar. Sabe por que eles foram atrás dos jovens naquela época? Porque aqui estava agora só pessoas anciões de idade. Pessoas que agora estavam cansadas. As mãos estavam cansadas. Eu quero que você entenda que Deus, ele renova a obra dele todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Mas agora houve uma necessidade de levantar e chamar pessoas mais novas. Porque aquilo que os anciões não podiam, eles acreditavam que os jovens podiam fazer novamente. Quero que você entenda. Hoje nós podemos fazer. Hoje nós temos condições de fazer. E quantos no nosso meio hoje podem fazer e não querem? Quantos têm saúde? Quantos têm 2 braços, 2 pernas perfeitas? Quantos estão aí? Tem tempo para fazer, mas não querem. Porque preferem gastar tempo com outras coisas. Mas vai chegar tempo. Vai chegar tempo também, porque a Salomão ele ensinou que há tempo para todos os debaixo dos céus e da terra. Vai chegar tempo que aquilo que você fazia com 20 anos, com 80, você não vai dar conta de fazer. Aquilo que você fazia com 30, com 60, você não vai poder mais fazer. Aquilo que você teve a oportunidade de fazer hoje, amanhã pode ser tarde demais, porque você não vai ter condição de fazer. E você vai querer fazer. E o pior, você vai lembrar, por que eu não fiz quando eu tive a oportunidade de fazer? A Bíblia fala assim ainda, que na época de Zorobabel, eles ainda conseguiram achar jovens para fazer. Estamos vivendo os tempos difíceis, igreja. Estamos vivendo os tempos trabalhosos. Está difícil fazer discípulo na casa de Deus. Está difícil convencer o jovem da verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que o mundo já é do maligno. O príncipe deste mundo, que é Satanás, ele tem dominado a mente, até mesmo daqueles que se dizem ser povos de Deus. Vai chegar o momento que você vai procurar e você não vai encontrar. Vai chegar o momento que você vai tentar se refugiar e você não vai achar. Por isso que lá em Isaías a Bíblia fala, igreja: buscai, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Que eu quero que você entenda. Quero que você compreenda que vai chegar um momento que esta palavra, ela não vai estar nas tuas mãos. Vai chegar um momento que, se ela não estiver gravada, ela está no teu coração. Você não vai ter como se defender contra o mal que vem contra a tua vida. Eu quero que você compreenda aqui nesta noite. Aqui agora eles chegaram ali, procuraram ali pessoas novas para dar continuidade, para restaurar. Eles primeiro se ajuntaram para novamente edificar o altar. Fala assim: o altar, ele precisa ter fundamentos. Um altar sem fundamento, ele é um altar quebrado. Nós somos altares hoje de Deus. Nós somos templos. Nós somos morada de Deus. Por isso, se o seu fundamento não for Jesus, igreja, nós não vamos conseguir vencer. Se o nosso fundamento não for Cristo, não teremos base nenhuma para vencer. Mas aqui a Bíblia fala assim, que Ele levanta todos, sem exceção, os levitas, os sacerdotes, os irmãos dos levitas, todos estavam reunidos. Todo o povo num só pensar agora, num só agir. Eu quero que você entenda que a igreja, nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. E quem pensa para a igreja é Jesus. E se nós não deixar Jesus pensar por nós, agir por nós, não tem como nós conseguir a vitória. Eu quero que você compreenda que agora Deus levanta aqueles jovens. E a palavra de Deus fala assim no versículo 10.
Dessa forma, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asafé, com saltérios, para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Me chama a atenção aqui que depois que os edificadores alicerçaram, lançaram o alicerce do templo de Deus. Você reparou que o templo estava pronto, mas precisou de lançar também o alicerce. Só depois que foi alicerçado, só depois que foi fundamentado, que os sacerdotes já paramentaram, porque os sacerdotes não estavam despreparados. Eles estavam esperando os alicerces se fortalecer. Que Deus quer que você entenda aqui nessa noite que os teus alicerces têm que estar numa rocha inabalável. O teu alicerce, ele tem que estar fundamentado numa base sólida. Porque não adianta você querer levantar um altar se os teus alicerces não têm raiz, se não são fortificados. A tua fé, Deus está falando agora da tua fé. O alicerce é o fundamento, é a tua fé. Você tem que saber em quem você está crendo. Você tem que conhecer o Jesus que te chamou. Você tem que aprender a ter experiência com o Mestre. Eu quero que você